Você já parou para pensar que a primeira mensagem de uma civilização extraterrestre talvez não diga "Olá, humanidade"? Talvez ela diga algo muito mais simples: execute isto. Imagine o cenário. Um radiotelescópio detecta um sinal vindo de uma estrela distante. Ele não parece natural. Existe uma estrutura, repetição, matemática, talvez até alguma coisa parecida com dados comprimidos. Seria uma das maiores descobertas da história. O problema é que a mensagem é tão complexa que nenhum ser humano consegue interpretá-la diretamente. Então fazemos aquilo que provavelmente pareceria óbvio. Entregamos os dados para uma inteligência artificial. E é nesse momento que aparece um dos paradoxos mais estranhos da busca por vida extraterrestre. A mesma ferramenta capaz de nos ajudar a compreender uma inteligência alienígena poderia também nos fazer compreender coisas que talvez nunca devêssemos executar. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje vamos entrar na fronteira entre astronomia, inteligência artificial e segurança da informação para responder a uma pergunta inquietante. Uma mensagem extraterrestre poderia funcionar como uma armadilha digital? Primeiro, precisamos entender como a busca por inteligência extraterrestre realmente funciona. Durante décadas, projetos de SETI observaram o céu procurando sinais que não parecem ter origem natural, ondas de rádio extremamente estreitas, pulsos, padrões incomuns. Mais recentemente, a busca se expandiu para outras possíveis tecnossinaturas. E existe um problema gigantesco: o universo é barulhento. Estrelas produzem sinais, pulsares produzem sinais, galáxias produzem sinais, satélites humanos produzem interferência, radares produzem interferência. Equipamentos eletrônicos produzem interferência. No meio dessa quantidade absurda de informação, pode existir um padrão interessante. E encontrar esse padrão é exatamente o tipo de problema em que aprendizado de máquina pode ajudar. Em 2026, pesquisadores ligados à busca por tecnossinaturas já trabalham com técnicas de inteligência artificial e redes neurais para classificar dados, eliminar interferências e encontrar anomalias que poderiam passar despercebidas em análises tradicionais. Mas existe uma diferença enorme entre uma IA encontrou um sinal estranho e uma IA compreendeu uma mensagem extraterrestre. A primeira coisa já é tecnicamente possível. A segunda ainda pertence ao campo da hipótese, porque até hoje nenhuma mensagem extraterrestre foi confirmada. Agora imagine que isso aconteça. O sinal possui uma estrutura complexa, talvez contenha milhões ou bilhões de símbolos, e talvez não saibamos inicialmente se aquilo representa texto, imagem, matemática, vídeo, instruções ou alguma coisa que nem sequer temos uma palavra para descrever. O primeiro desafio seria descobrir a linguagem. Pense em um arquivo encontrado no seu computador sem nome e sem extensão. Você não sabe se aquilo é uma fotografia, um vídeo, um documento, um programa ou apenas dados aleatórios. Agora multiplique esse problema por uma civilização que pode ter evoluído sem qualquer contato com a humanidade. Nenhuma língua compartilhada, nenhuma cultura compartilhada, nenhum sistema operacional compartilhado, nenhuma convenção tecnológica compartilhada. Nem sequer sabemos se eles organizariam informação da maneira que nós organizamos. Então, provavelmente, tentaríamos começar pelas coisas universais: números, sequências, geometria, relações físicas, padrões matemáticos. A ideia seria construir uma ponte entre duas inteligências que nunca tiveram contato. E uma inteligência artificial poderia ser extremamente útil para procurar padrões dentro dessa estrutura. Mas aqui surge a primeira armadilha conceitual. Entender dados não significa simplesmente olhar para eles. Às vezes, para descobrir o que determinada informação representa, precisamos transformá-la, descompactá-la, reconstruí-la, simulá-la, interpretar suas instruções. E quanto mais complexa for a mensagem, maior pode ser a tentação de deixar máquinas fazerem esse trabalho automaticamente. Agora pense como alguém especializado em segurança digital. Você recebe um arquivo de origem completamente desconhecida. O que você não deveria fazer imediatamente? Confiar nele. Essa regra parece óbvia quando estamos falando de um arquivo enviado por um desconhecido na internet, mas uma mensagem alienígena teria algo que nenhum ataque digital comum possui: curiosidade absoluta. Imagine descobrir que dentro daquela transmissão pode existir conhecimento produzido por uma civilização 1 milhão de anos mais velha que a nossa. Uma nova física, uma forma de energia, uma cura, uma biblioteca científica, um mapa da galáxia, talvez uma inteligência artificial extraterrestre. Seria extremamente difícil convencer a humanidade a simplesmente apagar aquilo. E é justamente essa curiosidade que transforma a ideia em um paradoxo. Quanto mais valiosa a mensagem parecer, mais pressão existiria para abri-la. Existe um artigo científico conhecido por explorar exatamente esse tipo de cenário. A ideia básica é simples: uma mensagem interestelar suficientemente complexa poderia conter informação que, quando processada por computadores, produzisse consequências que não conseguimos prever antecipadamente. Não porque ondas de rádio sejam magicamente capazes de infectar computadores. Elas não são. Um sinal recebido por uma antena é inicialmente apenas informação.
O perigo surgiria se nós mesmos transformássemos aquela informação em alguma coisa executável. Essa diferença é fundamental. O alienígena hipotético não precisaria invadir diretamente nossos computadores. Ele poderia depender da nossa curiosidade para fazer o trabalho. Imagine que encontramos dentro da mensagem algo que parece ser um programa. Ao lado dele existe uma explicação. Esta é uma inteligência artificial criada para responder suas perguntas. O que você acha que aconteceria? Provavelmente haveria cientistas dizendo, não executem isso. E provavelmente haveria outras pessoas dizendo, vocês estão diante do maior conhecimento da história da humanidade e querem deixá-lo desligado? Esse seria o verdadeiro conflito, não entre humanos e alienígenas, mas entre curiosidade e precaução. Agora coloque inteligência artificial nessa história. Uma IA moderna pode analisar padrões muito mais rapidamente que uma pessoa, pode comparar enormes conjuntos de dados, pode tentar diferentes interpretações, pode produzir hipóteses. Isso é uma vantagem enorme. Mas velocidade também reduz o tempo disponível para a supervisão humana. Imagine um sistema que recebe um sinal e encontra uma estrutura matemática, depois identifica outra camada, depois outra. Cada resultado gera automaticamente a próxima etapa de análise. Em condições normais, isso é eficiência. Em um cenário de primeiro contato, talvez quiséssemos exatamente o contrário: lentidão, separação, verificação, cada etapa sendo examinada antes da seguinte, porque uma regra importante de segurança é simples: informação desconhecida não deve receber automaticamente acesso a sistemas importantes. E isso nos leva a uma ideia que parece saída de ficção científica, mas é apenas uma versão extrema de um princípio real de segurança: o isolamento. Imagine um laboratório criado especificamente para analisar uma mensagem extraterrestre, sem conexão direta com redes importantes, sem acesso a sistemas externos, sem autorização para controlar equipamentos do mundo real. Qualquer interpretação seria realizada dentro de ambientes separados, uma espécie de quarentena digital. Na segurança da computação, ambientes isolados são usados justamente porque não confiamos em determinado conteúdo. A pergunta seria: qual nível de isolamento é suficiente para alguma coisa criada por uma inteligência que talvez seja muito mais avançada que nós? E aqui o problema fica filosófico. Você pode isolar o computador, mas consegue isolar a informação? Imagine que a mensagem simplesmente contenha uma ideia, uma tecnologia, um projeto, uma instrução que pareça extremamente útil. A máquina não precisa escapar, basta convencer alguém a construir aquilo. Esse é um tipo de risco completamente diferente. O perigo não estaria necessariamente no código, estaria no significado. Pensa numa mensagem dizendo: descobrimos uma maneira simples de produzir energia quase ilimitada. Aqui estão as instruções. A humanidade provavelmente estudaria aquilo imediatamente. Mas como saberíamos se todas as consequências foram entendidas? Quanto mais avançado o conhecimento, maior seria a diferença entre aquilo que conseguimos construir e aquilo que conseguimos prever. É por isso que alguns pesquisadores que discutiram contato extraterrestre já consideraram cenários em que informação, e não uma nave espacial, poderia representar algum tipo de risco. Mas é importante colocar os pés no chão. Isso é especulação. Não temos evidência de civilizações extraterrestres. Não temos evidência de mensagens alienígenas, muito menos de mensagens maliciosas. O valor desse experimento mental não está em provar que alienígenas querem nos atacar. Está em mostrar um problema muito humano. Nós estamos construindo máquinas capazes de interpretar informações mais rapidamente do que conseguimos avaliar todas as consequências dessas interpretações. E esse problema já existe sem nenhum extraterrestre. Agora existe uma ideia ainda mais extrema. E se uma civilização avançada não enviasse apenas uma mensagem? E se enviasse uma inteligência artificial completa? Isso seria muito mais eficiente do que atravessar fisicamente a galáxia. A luz consegue viajar entre estrelas. Matéria é muito mais difícil. Enviar uma nave interestelar exige energia, proteção, tempo e engenharia gigantescos. Enviar informação é comparativamente mais simples. Então, em uma hipótese extremamente especulativa, uma civilização poderia transmitir uma espécie de representante digital. Não seria um alienígena chegando em uma nave, seria informação suficiente para reconstruir alguma forma de agente computacional, uma inteligência viajando como dados. E novamente surge a pergunta: quem seria a primeira pessoa disposta a executá-la? Agora imagine que essa mensagem seja benigna. Talvez contenha ciência, história, arte, uma enorme biblioteca de conhecimento. Isolá-la para sempre também teria um custo. Poderíamos estar recusando uma oportunidade científica sem precedentes por medo de um cenário que talvez nem seja possível. Esse é o verdadeiro paradoxo. Quanto maior a precaução, menor o risco, mas também menor o acesso ao conhecimento. Quanto maior a abertura, maior a possibilidade de descoberta, mas também maior a exposição ao desconhecido. Não existe uma resposta simples.
Os protocolos atuais relacionados à possível detecção de inteligência extraterrestre se concentram principalmente em outra questão: confirmar que o sinal realmente é extraterrestre antes de anunciar qualquer descoberta. Uma detecção precisaria ser verificada, observada novamente, comparada com interferências humanas e fenômenos naturais. Outros observatórios precisariam confirmar, e uma descoberta confirmada teria consequências científicas, sociais e políticas enormes. Em 2026, discussões sobre protocolos pós-detecção continuam sendo atualizadas justamente porque descobrir inteligência extraterrestre não seria apenas uma questão astronômica, seria um evento para toda a humanidade. Mas o cenário de uma mensagem contendo software perigoso continua muito mais próximo de um experimento mental de segurança do que de um protocolo operacional baseado em uma ameaça conhecida. E existe outro exagero que precisamos evitar. Uma inteligência artificial não abriria uma mensagem e instantaneamente assumiria todos os computadores da Terra. Nossas redes não funcionam como uma única máquina conectada sem barreiras. Sistemas possuem arquiteturas diferentes, permissões, proteções, redes isoladas e infraestruturas específicas. Para transformar uma mensagem em um problema global, humanos ou sistemas automatizados precisariam dar a ela algum caminho para interagir com outras tecnologias. Ou seja, a grande vulnerabilidade não seria simplesmente receber, seria confiar. E talvez isso seja a parte mais interessante de toda essa história. Quando imaginamos o primeiro contato, pensamos no problema da comunicação. Como falar com eles, como traduzir, como responder. Mas talvez exista uma pergunta anterior. Até onde deveríamos interpretar? Porque uma mensagem não precisa ser hostil para ser perigosa. Conhecimento muito avançado pode produzir consequências inesperadas, mesmo quando é enviado com boas intenções. E uma mensagem maliciosa nem precisaria parecer maliciosa. Ela precisaria parecer útil. Talvez o primeiro contato não comece com uma nave aparecendo sobre uma cidade. Talvez comece com um pequeno padrão aparecendo em uma tela. Um cientista percebe alguma coisa, outro confirma. A inteligência artificial encontra uma estrutura. Matemática aparece no ruído. Depois surge informação. Depois, instruções. E então a humanidade precisa tomar uma decisão que nunca tomou antes: continuar abrindo ou parar. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja se uma civilização extraterrestre poderia esconder uma armadilha dentro de uma mensagem. A pergunta é: se recebêssemos amanhã a mensagem mais importante da história, teríamos disciplina suficiente para não abrir aquilo que ainda não entendemos? Porque talvez o maior perigo do primeiro contato não esteja do outro lado da galáxia. Talvez esteja na nossa própria incapacidade de resistir à frase mais tentadora que uma mensagem poderia conter. Quer saber mais?